Olá, estamos começando um Djalma Responde. O Djalma Responde é um programa que eu estou criando justamente para tirar todas as dúvidas dos meus seguidores e das pessoas que estão acompanhando todo o meu trabalho. Eu sou Djalma Pinho, sou pastor, neurocientista e também Master Coach. Então eu junto todos os meus conhecimentos para tirar dúvidas de pessoas em relação à fé, em relação à neurociência, em relação ao comportamento humano, que é uma das minhas especialidades. Então eu quero você aqui com a gente nesse canal. Então você que está chegando, não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante para mim. Não se esquece de sempre fazer comentários, deixar a sua pergunta. E outra coisa, ó, toda vez que você deixar uma pergunta ou então um tema que eu posso responder numa outra semana, isso também ajuda o canal aí para frente. Não se esquece também de clicar lá no sininho, toque o sininho para você receber notificações, tá legal? Então, vamos à pergunta de hoje. E vamos fazer assim, eu acho que eu vou responder não só uma pergunta por vez. Eu vou tentar responder aí umas 3 perguntas, desde que esse vídeo não ultrapasse aqui de 30 minutos. Tá legal? Vamos fazer assim? Então vamos à primeira pergunta. Vou pedir a minha equipe aqui para passar aqui a pergunta. Vamos lá. Juliana, tenho 2 filhos homens pré-adolescentes. Foram desprezados pelo pai e gostaria de saber como aumentar a autoestima deles e se tornarem homens seguros. Que legal. Juliana, então, está perguntando. Ela disse que tem 2 filhos adolescentes. Ou pré-adolescente, pelo que eu entendi, né? Pré-adolescente, eu estou imaginando aí que eles tenham por volta aí de uns 9 anos, 7 anos, né? Os dois. E ela disse que foi abandonado pelo pai. Bom, eu não vou entrar aqui nas questões familiares, porque elas também são importantes. Obviamente que qualquer psicólogo, terapeuta ou psiquiatra iria entrar nessas questões mais profundas de como é que isso se deu, o que, que aconteceu, para tentar entender um pouco da mente da criança. Mas eu vou te dar uma sugestão, Juliana, que eu acho que vai poder te ajudar bastante, que é o seguinte, vamos entender um pouquinho sobre o que é um adolescente. O adolescente é uma das fases mais importantes e eu te agradeço muito por ter feito essa pergunta, Juliana, porque ela vai servir para uma série de outras pessoas também que são pais de adolescentes. Aliás, eu sou pai de adolescente, tenho 2 adolescentes e uma que acabou de sair da adolescência, entre aspas, porque eu vou explicar isso aqui. Muitas pessoas acham que a adolescência é só essa fase aí de 7 até 17 anos, né? Porque a gente na igreja costuma definir esses padrões para a gente poder dar um ensino mais direcionado para as crianças, adolescentes e jovens. Mas o fato é que a adolescente, eu já começo aqui a sua resposta, tá, Juliana? A adolescente vai aí, ou pré-adolescente, né? Vai aí desde a faixa dos 6, 7 anos até mais ou menos 28 anos. É isso mesmo. Você pensa que 22, 23, 24 já é jovem? Não, na verdade, essa adolescência se estende mais. E quando eu falo a adolescência se estende mais, obviamente eu estou falando da minha área neurociência, tá certo? Então o cérebro de um adolescente como eu disse, é uma fase muito importante da vida. O cérebro do adolescente ele está se desenvolvendo. A primeira parte do cérebro que já está quase que completamente estruturada é a parte emocional. Então, os mecanismos emocionais ele já é estruturado devido à sobrevivência. Então, tudo aquilo que é forte para a nossa sobrevivência já está basicamente estruturado. Ele vai aprendendo uma série de outras coisas para criar traumas, para criar, vamos dizer, defesa para aquele organismo. Desculpa, para criar defesa para aquele organismo, mas ele vai necessitando, para tomada de decisão no futuro, de desenvolver uma área que é muito importante para a gente, que é o córtex e o córtex pré-frontal. Então, o adolescente, se você for analisar como é o cérebro de um adolescente, você vai perceber que a área do córtex pré-frontal, que é a área do juízo, das decisões executivas, né, das decisões mais pensadas, das decisões mais elaboradas, a gente chama de parte do cérebro terciária. Você tem a primária, secundária e a terciária. Primária é quando você registra uma informação, secundária é quando essa informação já tem conexões. A terciária é quando você tem toda uma elaboração de sentido, de propósito, de compreensão, de consciência. Então essa área é mais desenvolvida no ser humano, né? Os animais não têm essa área desenvolvida. Então o adolescente ainda não tem esse juízo, essa área formada para ele entender conscientemente
sobre sentido de vida, propósito, valores, entender como o futuro dele deve acontecer, ser elaborado. O adolescente ele é muito imediatista. Por quê? Porque esse momento é o momento do adolescente de se conhecer. Entende-se que a formação da identidade é nesse período. Por quê? Porque é esse período em que a gente está testando quem nós somos. Quais são os valores que eu vou adotar dali para frente, para autoproteção e autodefesa, para me posicionar. A nossa inteligência, ela trafega em 5 plataformas. Formação dos pensamentos, formação da consciência existencial, que é essa aqui que eu estou falando, a identidade, a transformação da energia psíquica, ou seja, a elaboração das minhas emoções e como eu vou lidar com o mundo, as minhas memórias, a formação da minha memória, aí eu tenho automática e a memória seletiva, onde eu seleciono, e eu tenho a carga genética. Então o adolescente ele já tem a carga genética que vem dos pais, ele já está formando um filtro de identidade que vai formar automaticamente suas memórias, e ele vai formando essa consciência existencial. Essa identidade vai formando em si uma coisa que a gente chama de filtro na sua mente. Esse filtro da mente, alguns chamam também de worldview, vai então desencadear os pensamentos. Então aqui está a inteligência, que está sendo formada justamente nessa etapa. Então a pergunta que você me fez é como é que eu posso trabalhar esse meu adolescente, né? Como é que eu posso desenvolver esse meu adolescente de forma que ele não fique aí talvez com um trauma, alguma coisa desse tipo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Em primeira instância, ele está formando a inteligência. Então a sua pergunta foi muito cabida, muito inteligente e ela ajuda ou vai ajudar muitas pessoas a trabalhar com a gente. Eu anotei algumas coisas que seriam importantes para você. A primeira coisa é o seguinte, o emocional dele já está se desencadeando, então muito provavelmente esse abandono, esse desprezo, como foi dito por você, esse momento em que o pai se distancia, esse isolamento é muito perigoso. Eu não sei se você sabe, mas o isolamento é a coisa que mais mata no mundo. Então, cuidado quando você vê um ser humano isolado. Então, a primeira coisa é, aproxime-se do seu filho, dos seus filhos, esteja sempre presente. Eu tive o meu pai, na minha adolescência, aos 13 anos de idade, ele faleceu, ele morreu. E depois da morte do meu pai, eu tive um vazio. E o que acontece, Juliana? É muito importante você entender isso. Apesar da mãe ser muito presente, minha mãe era muito presente, minha mãe fez o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, eu sei que é isso que você provavelmente vai fazer, mas o adolescente vai ter uma necessidade de encontrar outros pais. Então ele vai encontrar um chefe que ele vai se aproximar para ser amigo, ele vai encontrar o pastor da igreja dele, ele vai encontrar um líder de jovens ou de adolescentes, ele vai tentar encontrar de alguma forma uma figura paterna. Ele não vai provavelmente conseguir adotá-lo como pai, mas essa figura que a mente do adolescente precisa, porque olha assim, todo crescimento ele funciona da seguinte forma, inspiração, motivação e modelagem. Então isso aqui é muito importante para o cérebro. Quem me inspira, quem me motiva e quem me modela. E os pais fazem isso. A figura paterna faz muito isso. Dá a proteção, dá a autoridade, mas também modela. Então ele vai procurar isso. E você precisa ficar de olho para saber em que os seus filhos estão colocando os olhos, o foco, para saber aonde ele está modelando. Se a modelagem é boa, não é, se é coerente, não é, se é alguma coisa sadia ou não é. Fique de olho, porque eles vão procurar. A ausência do pai vai fazer com que eles procurem outras pessoas. Então esse é o primeiro ponto de alerta que eu deixo com você. A segunda coisa importante é que essa é a fase da reestruturação, onde a personalidade dele vai ser construída. Então fica de olho, porque o cérebrozinho deles, eu não sei se você sabe, mas a partir dos 21 anos, o cérebro começa a morrer. Sabia disso? O que é o cérebro morrer? Neurônios que a gente não usa estão sendo descartados. Neurônios que a gente não usa estão sendo quebrados. É como assim, se o cérebro tivesse uma série de compartimentos. E à medida em que eu vou me tornando adolescente, eu vou me tornando um jovem, eu vou conhecendo o mundo e vou
tendo as minhas preferências nesse mundo, então o meu cérebro vai descartando. Então ele quebra essa parede aqui e junta esse cômodo com o outro. Eu não estou usando aquele cômodo ali, então ele quebra essa parede e junta com outro cômodo. E assim ele vai formando os seus compartimentos no cérebro. Então esse é um momento muito importante, mamãe, que você precisa estar de olho. O que você precisa fazer? Você precisa encontrar esse relacionamento e ficar de olho nesses relacionamentos do seu filho. Não só com esse pai que ele vai modelar, mas também com os amiguinhos. Quem são os amiguinhos? Se você perceber que ele está sempre se juntando com amiguinhos que também não têm pai, é porque essa figura do pai está fazendo muita falta para ele. E aí você tem que estar presente para tomar cuidado para que não se tenha uma personalidade revoltada. Apesar de, vamos entender um pouquinho melhor aí, o cérebro do adolescente é uma fase de rebeldia. O que eu chamo de fase de rebeldia? Na verdade não é rebelde sem causa. É uma rebelde por causa da idade, por causa de uma construção, de uma individualização. Ele está se tornando um indivíduo. Essa individuação, que não é individualização, quer dizer, ele não está se transformando numa pessoa isolada, mas ele está criando uma identidade, então é individuação. Essa individuação é criada e gerada em forma de rebeldia. Por quê? Ele precisa testar. Então ele vai testar a sua autoridade para saber até onde ele vai ir. Ele vai testar a autoridade nas ruas, as leis na rua. Então por isso você vê muito adolescente ultrapassando o limite que nós adultos não ultrapassamos. Então nós já adquirimos uma ideia de qual é a recompensa de quando você ultrapassa uma lei. Ultrapassou uma lei, você paga por aquilo ali. O adolescente vai descobrindo isso. E é muito importante pais de adolescentes darem para eles regras do tipo, se você não voltar na hora que eu te disser para casa, na próxima vez você perde meia hora na rua. Vai perder mais meia hora, até que você vai ficar de castigo em casa e não vai sair mais. Então, quando ele percebe que existem leis e regras que precisam ser obedecidas, ele vai aprender o resto da vida que tudo que ele for fazer, existem regras. Então, é muito importante você entender. Entenda a rebeldia como uma forma de criar a sua individualidade, criar a sua própria identidade. Outra coisa importante, ele vai estar também trabalhando, já falei a identidade, já falei a rebeldia como forma de conhecer os limites, mas também ele vai estar trabalhando a sexualidade. Então, muita atenção nesse momento, porque ele precisa de ter as referências certas. Muitos filhos que eu conheço, e aqui eu não estou falando de forma preconceituosa, muito pelo contrário, né? Eu tenho muitos amigos e conhecidos que são homossexuais, mas em geral, homossexuais são homossexuais porque perderam a sua referência de pai ou de mãe em algum momento. Então a maioria dos meninos que eu conheci que eram homossexuais tiveram problemas sérios de autoridade com o pai ou então de perder o respeito pelo pai. O pai os abandonar, ou então o pai era alguém agressivo demais, ou o pai era autoritário demais, e por perder essa admiração da figura paterna, eles então, os meninos, acabavam admirando mais a mãe, e aí o cérebro nosso, com os nossos neurônios espelhos, começam a copiar o comportamento de quem admiramos. O que eu admiro, eu atraio para mim. Então eles começam a ficar afeminados, porque aquela que eles admiram é feminina, né? É a mãe e é feminina. No caso da menina, da mesma forma, ela perde o respeito pela mãe e ela não vai copiar a feminilidade da mãe e acaba copiando então o que o pai é, e o respeito e o amor que ela tem pelo pai faz com que ela acabe tendo um comportamento masculinizado. Então isso aqui não é um conceito formado pela psicologia, mas é uma observação teórica. Então isso aqui é ciência, né? Eu estou falando com você de dados científicos. E dados científicos capturados até por mim também, mas temos várias pesquisas nesse respeito. E outra coisa também é a questão da autoafirmação. Ele precisa não só ter a identidade, mas saber que essa identidade é aceita. Ele está procurando um espaço em uma tribo. É por isso que existem, no meio dos adolescentes, várias tribos. A tribo que usa, se veste todo de preto, a tribo que deixa o cabelinho para frente, a tribo que raspa o cabelo, a tribo que se enche de tatuagem, a tribo que coloca piercings, enfim, existem várias tribos. Então ele precisa se autoafirmar, ele vai encontrar um espaço onde ele esteja aceito. Então entenda os espaços que você possui ao seu redor, porque quem acaba dando as opções é você, mãe e pai.
É você que acaba entregando aos seus filhos a tribo que possivelmente eles podem ter, quando você permite que eles frequentem determinados ambientes. Então fique atento aos ambientes que você introduz os seus filhos, porque ali, naquele ambiente, eles vão ser inseridos, eles vão se sentir aceitos ou não, ou até mesmo rejeitados. Preste bastante atenção, porque muitos desses ambientes hoje estão aparecendo pela internet. Grupos, comunidades, né, redes sociais, eles acabam criando, né, dentro do colégio, fora do colégio. Você tem que ficar atento, porque agora você tem mais um ambiente que você não vê, que é o ambiente das redes sociais. Fique atento para ver aonde é que eles estão se sentindo aceitos, aonde eles estão se sentindo amados, para ver se aquilo é bom ou ruim, de acordo com a sua observação, e a responsabilidade é sua como pai. Nunca pense nem nunca aceite a ideia de que a escola é responsável por isso, de que os avós são responsáveis por isso, a não ser que eles sejam os curadores ou aqueles que tomam conta do filho. E não pense nunca que eu falei o que? Escola, falei pais, o governo, né? Que pode ser o responsável por isso. O responsável por isso é você, pai, que colocou no mundo, diz que quem pariu Mateus que o embale, né? Tem esse ditado aí. Então, eu quero te dar algumas dicas importantes aqui, Juliana. Primeiro, permita que eles se exponham. Não fique com medo, não bote seu filho numa bolha. Ai, tadinho, o pai foi embora, o pai abandonou, então vou guardá-lo numa bolha para protegê-lo do mundo. Não faça isso. Você vai criar uma criança mimada que não vai ser um adulto com autoafirmação. Então, exponha eles, deixe eles errarem. Se houver uma briga, não vai tirar satisfação. Deixa que ele resolva isso. A não ser que você veja que está sendo muito desproporcional. Um adulto brigando com seu filho, aí você tem que defender. Mas outra criança brigando, deixa ele se virar. Deixa ele ser forte. Se ele vier chorando, fale para ele voltar lá. Se ele magoou alguém, manda ele pedir desculpa. Então, exponha ele para que ele possa ir crescendo. Exposição gera crescimento. Outra coisa importante, deixe que ele se isole. Essa fase precisa muito de isolamento. Você vai perceber que adolescentes trancam a porta do quarto. E não se assuste com o que eu vou dizer para você. Ele está fazendo coisas ali dentro que você não pode ver. Ai, mas eu sou mãe, eu tenho que ver, vigiar. Olha, escute. Ele vai precisar desse momento a só. Esse momento a sós é para ele conhecer o corpo dele, é para ele conhecer algumas coisas que não vai ser você que vai ensinar ele. Ele vai ter que descobrir. Então você precisa entender que filhos precisam de ter espaço. Eu sei que isso é muito complicado, eu sei que isso é difícil de entender, mas lembre-se da sua infância, lembre-se da sua adolescência. Você fez muitas coisas que os seus pais não sabem e os seus filhos vão precisar fazer também. Óbvio que a nossa proteção está em não deixar que isso seja feito em um ambiente vulnerável. Então, em casa, tá tudo certo. Fique de olho, fique atento, mas deixe lá, dê uma certa liberdade para eles. Outra coisa, dê limites de forma coerente. Nunca diga assim, não pode para o seu filho. Diga não deve e explique as razões para isso. Se você disser não pode, não é assim, e não explicar, o garoto cria uma revolta, ele não cria uma consciência. Lembre-se, nesse momento, o que ele mais precisa é desenvolver o córtex pré-frontal, que é a área da consciência, do juízo, é a área do entendimento. Forme uma criança madura, uma criança que tenha condição de decidir por seus próprios pensamentos. Você um dia não vai estar na vida dele. Seja porque Deus vai te chamar para o céu, não tem jeito, todo mundo vai, ou seja porque eles vão crescer e vão sair de casa, e vão casar, e vão se mudar, e você não vai estar ali para decidir tudo na vida deles. Dê limites, mas dê limites coerentes. Essa é a última dica que eu quero deixar, esteja presente. Seja uma pessoa presente. Mas presente não significa aquele que anula a identidade do filho. Ser presente não significa escolher todas as roupas dele. Se ele é daquela pessoa, ela é aquela pessoa que chega, mamãe, escolhe minha roupa, mamãe, que tênis eu boto, mamãe, que sapato eu boto. Esteja presente para apoiar, mas diga para ela que ele tem que escolher você. Quem tem que botar o sapato é você. E se ele botar um sapato que não combine, se ele botar uma roupa que não combine, de vez em quando deixe. Deixe ele sair e perceber que aquilo não combina. Isso também se chama bom senso. Ele vai precisar se expor. As pessoas têm que rir e dizer assim, que tênis doido é esse? Não combina com a tua camisa, mas que seja uma coleguinha. E não você. Deixa ele errar de vez em quando. O erro nos faz pessoas mais inteligentes.
né? Então faça isso, deixa ele, esteja presente na vida dele, mas sempre de forma criativa, né? Para que ele possa crescer. E outra coisa aqui que eu escrevi, que nem eu mesmo estou entendendo minha letra, deixa eu ver aqui. Atividade. Assim. Esteja presente nessa fase de adolescente, principalmente você, né, Juliana, no seu caso, como foi a sua pergunta, que o pai não está presente, que você que está. Então procure fazer atividades com seus adolescentes. Isso é muito importante para eles. Eles precisam ter você por perto, mas não como alguém que está controlando a vida deles, mas alguém que está participando da vida deles. Então, brinque com eles, veja o que eles gostam. É um jogo, aprenda a jogar com eles, vai lá jogar. É um futebol, né? Eu não sei jogar futebol. Aprende, chuta a bola lá, joga um vôlei, vai num cinema junto, vai ver um filme que eles gostam de ver. Eu não gosto de filme de terror, mas eles gostam. Assiste, fecha os olhos, deixa eles rirem de você. Essas memórias, Juliana, essas memórias vão marcar a vida deles. Eu cresci como seus filhos estão crescendo com você. Eu quero te dar os parabéns. Porque eu sei a guerreira que a minha mãe foi e eu sei a guerreira que você é, Juliana. Então preste muita atenção. E eu estou falando com a Juliana está representando uma série de mães, uma série de pais que estão aqui, que estão criando seu filho sem o cônjuge. Então eu quero que vocês guardem isso. Eu cresci longe do meu pai, porque ele morreu cedo, né? Então a minha mãe foi uma guerreira. E eu tenho diversas memórias em que minha mãe participou comigo. E tenho diversas tristezas também, de que o meu pai, quando eu precisei dele do meu lado, ele não estava. Ele preferiu ir beber, ele preferiu ir para o bar, ele preferiu ir para outro lugar que não estar comigo. Então isso me feriu muito, me tornou uma criança que sentiu essa falta do pai. E ela foi suprida, depois da morte do meu pai, foi suprida pela minha mãe, que fez diversas coisas comigo. E por amigos também, que depois eu acabei tendo referência de pai, que fizeram também e marcaram a minha história de vida. Então marque a história de vida dos seus filhos fazendo coisas legais, aonde eles se sintam, guarde isso, úteis e valorizados. Úteis e valorizados. Faça coisas com eles. Cozinhe com eles. Ensine eles a, sei lá, a fazer coisas artesanais. Depende do gosto deles, né? Mas faça coisas para que eles sejam úteis e valorizado. A igreja está repleta de situações onde eles podem se sentir úteis para o reino de Deus, para a igreja, para a comunidade, e valorizados nesse meio onde você está inserido. Deus abençoe vocês, eu espero que tenha essa resposta trazido para vocês consciência. Não se esqueça de assinar o meu canal, de se inscrever no meu canal, não se esqueça de dar o seu like aí. O like é muito importante porque aí o YouTube vai entregar isso para outras pessoas também. E não se inscreve também de tocar o sininho, porque toda vez que eu colocar aqui um Djalma Responde, você será notificado. Deus abençoe e até o próximo Djalma Responde.